Então, vamos dar início ao nosso webinário. Então, se você já está aqui comigo, por favor, ocupe o seu lugar e envie sua mensagem dizendo de onde você é, há quantos anos você leciona, qual disciplina. Fale aí sobre você, sobre o seu cotidiano na sala de aula. Bem, então vamos começar, né? Então, eu me chamo Aderson Viana, eu sou cearense, desse lugarzinho aí chamado Aracatiaçu, na zona norte do estado do Ceará. Então, seu Aderson, dona Terezinha, meus pais, 7 filhos, e nossa origem está aí, né, nesse cantinho lá do Ceará, da zona norte do Ceará. E vim para Recife na década de 80. Vim estudar em Recife, então a Veneza pernambucana, ou a Veneza brasileira, né? Terra do Frevo, do Maracatu, do Caboclinho, um museu a céu aberto, né? Pernambuco. E desde a década de 80 estou aqui e agradeço muito a Pernambuco por ter me acolhido, principalmente Recife, né? Então, sou professor há mais de 30 anos. Então, professor de história, professor de filosofia, de cultura religiosa, de ensino religioso, também em faculdades, trabalhando a disciplina de liderança e coaching de equipes em cursos de MBA, principalmente na Faculdade de São Miguel, aqui em Recife. E nesses 30 anos, mais de 30 anos, né, de magistério, de fato, descobri na educação a minha profissão. Então, desde criança, eu sempre me identifiquei, né, com esta profissão, com essa tarefa de ensinar. Me lembro quando estudante, quando o professor faltava, então eu era o representante de sala, então eu substituía, né, o professor, passando lá alguma tarefa para os colegas. A turma não gostava muito não, mas então desde cedo, não vou dizer desde pequeno, porque eu ainda sou pequenininho, né? Mas desde criança eu me despertei para esta profissão de professor. Bem, a minha formação e certificação em coaching e mentoring e advice, ela se deu através da contribuição do Instituto Olus de Qualidade, com sede em Florianópolis, através do professor Marcos Wunderlich, ele que é formador de coaches e mentores e que criou um sistema, vamos dizer assim, brasileiro, né, de se fazer coaching e mentoring, que é denominado de sistema ISO. Né? Por que ISO? Então, ISO, ISO, vem do grego, né, que quer dizer igualdade. E o R vem de relação. Então, a proposta desse sistema de coaching e mentoring é a gente perceber que o ser humano, ele é sistêmico, que ele está inserido num contexto maior, não é? E temos que nos relacionarmos de forma coerente. Então, aquilo que digo tem que corresponder àquilo que faço. Então, a relação entre um coach e um coachee, que é o seu cliente, né,
se dá dentro da proposta do sistema ISO, do Instituto Olus. Então, esse compartilhamento de habilidades, de competências, então é uma via de mão dupla, né? O coaching, ele visa beneficiar as pessoas. E é interessante a gente observar que em qualquer metodologia de coaching, a grande finalidade é essa: beneficiar, ajudar as pessoas a se autoconduzirem, a buscarem um caminho onde elas possam ter de volta a condução de suas vidas, seja pessoal, profissional ou organizacional. Então, para mim, desde 2015 estou atuando nesta área e me realizo muito, né? E optei justamente pelo coaching educacional, que tem essa proposta de levar as ferramentas ou os referenciais de coaching para escolas, instituições, mas também para empresas, para organizações, para corporações, porque eu acredito que o aprendizado ele se dá em qualquer ambiente, né? Então, mais particularmente no âmbito escolar, o coach, ao se inserir dentro da comunidade educativa, ele vai trabalhar com o gestor educacional, ele vai trabalhar com o professor, com os alunos, com a equipe técnica da escola, com os coordenadores, supervisores, psicopedagogos, vai trabalhar com as famílias. Então, é um trabalho voltado justamente para este cenário que é a escola. Então, o primeiro cenário do coaching educacional é, de fato, a escola. Vamos seguindo. E, iniciando a nossa conversa, hoje, dia do professor, quero desejar a todos os que estão me acompanhando um feliz dia do professor. E eu trago aqui nesta mensagem a gratidão é o único tesouro dos humildes, William Shakespeare. E eu trago aqui também a imagem de um professor meu, hoje com mais de 90 anos, graças a Deus ainda vivo, né? Mora em Sobral, no Ceará, é o padre Oswaldo Chaves, foi meu professor de português, mais especificamente de redação. Eu tive um período da minha vida que eu fui seminarista, e ele dava aula para a gente lá no seminário, justamente de redação. E para mim foi sempre um modelo, né, de educador. Então, um homem simples, mas um homem que tinha sempre como grande tarefa aprender. Então, estudava várias línguas, era um autodidata. E quero aqui prestar a minha homenagem a Padre Oswaldo, e prestando a minha homenagem a ele, a minha gratidão, quero prestar também a todos os educadores e educadoras que passaram pela minha vida. E a você, educador, educadora, que está me acompanhando agora. Bem, nossa conversa aqui hoje, o tema que nós vamos trazer para você, nós vamos percorrer através da contribuição destas duas obras que nós estamos trazendo aqui para você. Então, a primeira, a questão da formação de professores, e a segunda obra, enfocando mais esses aspectos éticos na educação e, mais particularmente, na atividade docente. Então, eu trago inicialmente as contribuições do texto de um artigo intitulado Clima Organizacional e seus efeitos sobre a construção da possibilidade docente, da autoria de Cristóvão da Silva Alves e Marli Elisa Dalmaso Afonso de André.
Então, é interessante a gente observar o seguinte, né? Nós estamos cada vez mais enfrentando grandes e profundas mudanças no âmbito educacional. E essas mudanças, elas interferem de maneira muito enfática na nossa prática, no nosso cotidiano escolar. Então, é preciso encontrarmos aqui, através dessa contribuição, dessa conversa que nós estamos tendo hoje aqui, eu queria trazer uma reflexão sobre esses três temas, ou essas três expressões: identidade, profissionalização e profissionalidade. E eu trago aqui uma ideia inicial apresentada aqui pelos autores do artigo. A escola padece das mesmas demandas presentes no tecido social. E é verdade, né? Então a escola, ela não está alheia ao mundo lá fora. Então eu sempre digo e sempre acreditei de que a escola, ela cada vez mais, ela tem que buscar se inserir, ou se quisermos usar o termo, de se ressignificar. Então ela tem que cada vez mais buscar aí um novo sentido, né, para ela, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Nós estamos percebendo aí, principalmente com a chegada das novas tecnologias, então nós temos que buscar elementos que nos ajudem a percorrer a nossa prática pedagógica e particularmente a prática docente dentro dessa visão de que nós não somos uma ilha. A escola, ela não está numa redoma. Então ela reflete aquilo que acontece fora dos seus muros. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte, de que dentro desta inserção, né, da escola no mundo contemporâneo em que nós estamos, no tempo em que nós estamos, nós temos que perceber que este cenário levou a escola a desempenhar, por um lado, um papel reprodutor de gerar pessoas, né, que estivessem, como que eu diria, elas tinham que se encaixar, né, dentro do modelo de sociedade em que elas estavam e, por outro lado, a gente percebe que há também um potencial de gerar estranhamentos ao instituído, fazendo surgir o quê, né? Novas possibilidades de reorganização. Então, ao longo da história da educação, ao longo da história da escola, dessa instituição chamada escola, o que a gente tem acompanhado é justamente isto, né? Então, ou ela reproduz modelos, sistemas, ou ela se propõe a oferecer formas ou meios, novas possibilidades para que o indivíduo se reorganize dentro daquele contexto social no qual ele está inserido. Então, a escola ela não está alheia, né? Nós estamos afirmando isso desde o começo, ao que acontece no mundo lá de fora. Então, ela está em constante sinergia com o cenário social maior. Então, a escola sofre influência, mas ela também influencia. Então, é importante a gente rever cada vez mais os aspectos que estão, por exemplo, presentes nas políticas públicas direcionadas para o ambiente escolar. Então, como estamos vendo aí nos slides, né,
A escola, ela pode refletir padrões, tendências, mas ela pode também reforçar estereótipos, ela pode naturalizar um processo em direção à indiferença, à competição, à individualização. Então, a gente vê, por exemplo, a partir da escola, ela se insere dentro deste ambiente social, onde ela vai conviver com os seus coleguinhas, então ela vai aprender a seguir normas, regras, como o Piaget, né, nos traz a questão da socionomia. Então, o primeiro grupo social, depois da família, no qual a criança se insere, é o grupo escolar. E o nosso papel, a nossa intervenção enquanto educadores, ela tem aí uma importância fundamental, não é? Porque nós, juntamente com os nossos alunos, nós construímos um conhecimento. E o conhecimento, o primeiro livro didático, vamos dizer assim, do conhecimento é a realidade sociopolítica, econômica, religiosa, cultural desta criança, deste jovem, que está partilhando conosco daquela experiência de sala de aula, né? Então, precisamos ficar atentos também a isso. Então, a escola é, portanto, o território em que a praxe docente se processa. Então, é nesse cenário, chamado escola, que a gente, de forma dialética, a gente vai interagindo com o grupo de alunos nossos, e aí vamos podendo, de fato, encontrar aí a razão da nossa identidade de educador ou de professor. E entender também a nossa profissionalidade e a nossa profissionalização. Mais adiante nós vamos trazer uma definição mais precisa para cada um desses termos, principalmente essa questão da profissionalidade. Profissionalização é um termo mais conhecido, né? Então a gente esquece de que nós temos que encontrar, além da nossa profissionalização, nós temos que encontrar a profissionalidade, porque tudo parte dela. Vamos seguir. Mais uma vez, queremos dar as boas-vindas a quem está chegando aqui. Ocupe o seu lugar e feliz dia do professor para você e venha partilhar conosco. Coloque aqui no espaço para as mensagens seu nome, de onde você é e fale um pouquinho da sua experiência, né, como educador. Então, esses processos ocorrem no interior da escola e mediados pelo seu contexto. Então, a psicologia social nos traz aí essa questão do clima organizacional. E dentro de um ambiente escolar, essa preocupação com o clima, com o ambiente que se cria dentro do espaço escolar, ele é de fundamental importância. Então, quando a gente lida, por exemplo, com situações de indisciplina, com situações de bullying, casos de bullying, então a gente tem que criar, de fato, um clima organizacional ou institucional dentro do ambiente escolar, para que a gente possa descobrir essa interferência do mundo externo sobre a nossa prática docente. E um ponto interessante é esse aspecto do o ser e fazer-se professor. O que é ser professor, né? E o que é que me torna um melhor educador, um melhor professor a cada dia? E aí a gente traz o aspecto social da docência, né?
Então, nós desempenhamos ali um papel social, como todos os outros atores que estão ali na escola, né? Os alunos, a direção da escola, a coordenação, a supervisão, os pais. Então, mas aí a gente tem que encontrar justamente em nós, educadores ou professores, aquilo que é a essência da nossa atividade docente. O que é que define um professor? E a gente vai lá na Grécia Antiga, por exemplo, encontrando um velho chamado Sócrates, que dava aula de filosofia na ágora, né, na praça. Então, ele percebia que a sua prática, o seu jeito de educar, era uma missão. Aí a gente entra naquele confronto entre Sócrates, né, os filósofos, e os sofistas, por exemplo, né? Aí dizem que a diferença principal entre sofistas e filósofos é que os sofistas cobravam pela aula e os filósofos não. Mas eu penso que a principal diferença não está aí, né? É mais uma questão mesmo metodológica, didática. Então, a maiêutica socrática, o parteiro de ideias, né? A ironia, a problematização. Então, ainda hoje a gente se utiliza dessas ferramentas para que o nosso aluno se aproprie de maneira mais eficiente e eficaz, né, do conhecimento. Vamos seguindo. Então, quais são os caminhos da profissionalização docente? Um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você é que o poder da educação em induzir transformações no modo de vida das pessoas, esse poder, ele acontece, ou ele é percebido no momento em que o professor, juntamente com o seu grupo de sala de aula, ambos conseguem construir aí algo de novo. Então, a palavra poder, ela tem diversas representações ou significações, mas quando se fala do poder da educação, e a gente acredita muito nisso, né? E hoje se fala muito desse aspecto, esse poder transformador. Então, é preciso modificar a metodologia, ou adaptar a metodologia, para que as pessoas possam fazer bem ou cumprir bem o seu papel, não apenas dentro do ambiente de sala de aula ou do ambiente escolar, mas que essa metodologia, este modo, esse jeito de aprender e de ensinar, possa ser também levado para além muros da escola, do ambiente escolar. Então, educação pressupõe dois aspectos: ensino e aprendizagem. E são fenômenos interdependentes. E aí a gente traz aqui o mestre Paulo Freire, né? Onde ele nos fala que a capacidade de aprender precede o fenômeno do ensino. Então, por quê, né? Porque é do ser humano a busca pela aprendizagem. Nós estamos constantemente querendo saber das coisas. E isto está em tudo o que nós fazemos, né? E não apenas no ambiente escolar, na educação formal. A educação doméstica também nos leva a um aprendizado. Mas aí vem um aspecto interessante, que é o ensino. Então, o ensino se converte em profissão. E nós, professores, em profissionais do ensino. Se fala muito da expressão ensinagem, né?
Então, é uma arte. Daí a importância do aspecto pedagógico, do aspecto didático. Eu posso até dominar determinados assuntos, conteúdos, mas se eu não tiver condições, habilidades, competências que me levem ao exercício dessa arte, que é a arte do ensino, então, dificilmente a gente chegará a cumprir a principal tarefa, né, da educação formal. Então, o professor, ele é visto como um facilitador, como um mediador, né, mas para tornar-se professor profissional, ele tem que passar por uma formação, diplomar-se e ter autorização para o exercício desta profissão. Então, vejam que é algo bastante complexo, né? E isto aqui traz para nós um elemento importante, que é a busca pela nossa identidade de professor. Então, ter uma identidade é possuir características que são bem claras, bem explícitas e que nos definem como tal, ou como tais, né? Como professores. Então, não nos esqueçamos deste aspecto. Bem, ainda nessa busca da identidade, da profissionalização e da profissionalidade, então, o que vem a ser a profissionalidade? É um atributo caracterizador do sujeito profissional, inserido num contexto mediado pelas condições sócio-histórica, econômica e política, datadas e localizadas. Então, já temos aqui uma chave de compreensão do termo profissionalidade, né? É aquilo que vem como atributo, como próprio, que caracteriza o sujeito profissional, trazendo para o nosso contexto, então, o que é que define a nossa profissionalidade? O que dá respaldo, de fato, àquilo que nós realizamos lá no ambiente da sala de aula? Claro, como vimos, temos que ter uma formação, uma diplomação e algo que regulamente, né, o que possa regular esta nossa atividade em sala de aula. Mas é claro que aí tem o quê? Dons, habilidades, né? Então, grandes mestres que surgem, ou que surgiram na nossa vida e que deixaram em nós marcas muito positivas. Então, esses mestres, eles se utilizavam de uma determinada didática para a transmissão, porque era assim que se via há um tempo atrás a educação, né? Ensinar era transmitir, mas hoje a gente percebe que, na verdade, nesta via de mão dupla da relação entre aluno e professor, ambos constroem o conhecimento, né? Claro que entra aí um elemento interessante, que é a questão da comunicação. O professor é, antes de mais nada, um comunicador, né? Então, através da sua palavra, através da sua explicação, da maneira como ele aborda, ou tenta decodificar, vamos dizer assim, o conteúdo, né, exposto no slide, ou no quadro, ou de outra, uma ficha, por exemplo. Então, ele busca colocar em prática aqueles atributos que são próprios ou que o caracterizam como um sujeito profissional dentro daquele ambiente de trabalho, de atuação profissional, que é a escola.
Então, de posse dessa profissionalidade, aí sim, né? E aí vem a profissionalização, que é a prática, que é o exercício da nossa atividade docente. Então, percebam que esses dois elementos, profissionalidade, os atributos, e a profissionalização, que é o colocar em prática, fazer com que esses atributos possam, possam ser evidenciados, então isso vai dar a mim, enquanto profissional da educação, uma percepção do meu papel, da minha tarefa, do meu propósito enquanto educador. Então, o papel das políticas educacionais nesse processo, né? Então, é interessante perceber isso. Particularmente quando se fala na questão da escola pública, né? Então, como os governos, sejam eles municipais, estaduais ou o governo federal, como é que eles interferem, ou como é que as políticas públicas relacionadas ao mundo da educação, como é que elas afetam a nossa identidade docente? Por exemplo, essa questão da nova base nacional comum curricular, né? Então, o grande gargalo dessa nova base nacional comum curricular está justamente nisso, né? Nós temos um país gigantesco como o Brasil, com realidades distintas, com dentro de um próprio, por exemplo, aqui em Pernambuco, temos o lado urbano e temos o lado rural. Estamos numa mesma região, região Nordeste, mas se nós olharmos a atuação do professor na zona rural e do professor na zona urbana, então os desafios são diferentes. Então, o maior desafio não é somente unificar conteúdos, mas é, de fato, oferecer ao professor que vai trabalhar com esta nova base curricular meios, condições, formação adequada, permanente, né, sempre se atualizando, para poder ele, como o mediador, para que ele possa, de fato, ajudar o seu aluno a mergulhar naqueles conteúdos que serão abordados. Então, uma política pública relacionada ao mundo da educação, ela não pode ser uma política de governos, né? Mas ela tem que ser, de fato, uma política pública de Estado, porque sai um governante, vem outro, mas aquela política que foi elaborada, ela vai ser, ela vai continuar sendo desenvolvida, né? Porque ela não pode ficar restrita à execução ou nas mãos de um determinado governo. Então, sobre a identidade profissional, Dubar escreve o seguinte: a identidade profissional resulta da congruência de dois processos fundamentais: atos de atribuição e atos de pertencimento. Então, o que seriam esses atos de atribuição? Então, nós chamamos aqui, o autor chama de identidade social virtual. Ou seja, né, é aquilo que a gente pode elencar como sendo características comuns que estão presentes, por exemplo, na prática docente de qualquer professor em qualquer região, em qualquer área, em qualquer continente. Então, são atos de atribuição, são características que são peculiares. Agora,
além dessa identidade social virtual, nós temos a identidade social real do sujeito, que aí são os atos de pertencimento. O exemplo que eu dei da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, aqui em Pernambuco, ou lá no Rio Grande do Sul, todos os professores estão trabalhando o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, vamos supor. Mas o educador, o professor aqui de Pernambuco, ele vai fazer uma abordagem daquele assunto partindo desse contexto social real do seu educando e dele também, né? Não só o referencial do contexto social real do aluno, mas dele também enquanto professor. A mesma coisa com aquele educador, aquele professor lá do Rio Grande do Sul. O assunto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Então, percebam que a identidade profissional, ela requer a compreensão desses dois processos. Então, toda e qualquer profissão, ela se dimensiona, ou ela é identificada ou reconhecida a partir desses atos de atribuição, quer dizer, aquilo que é próprio daquela profissão, em qualquer canto do mundo, mas também de atos de pertencimento, levando em consideração o contexto, né, no qual aquele educador está inserido. Vamos seguindo. Então, como é que se deu início ao uso do termo profissionalidade? Os autores nos apresentam o seguinte, né? Então, o primeiro uso dessa palavra profissionalidade se deu na Itália, através da luta sindical, né? E é interessante perceber que eles usavam esta expressão para poder ressaltar ou enfatizar o aspecto da defesa, que seria o quê? A preservação da especificidade do ofício que demarca a necessidade social para com o conjunto de condições adquiridas pelos sujeitos pertencentes ao grupo, que lhes imputa a capacidade de realizar um trabalho de qualidade que só eles podem praticar. E é interessante a gente perceber isso, né? Quando se organiza, quando se funda um sindicato, então o sindicato ele vai lutar, ele vai defender justamente os interesses e, pegando aqui a deixa, né, a questão da especificidade do ofício. Ainda hoje a gente vê muitos embates entre os conselhos, né? Conselho regional, por exemplo, de medicina, de enfermagem, o Conselho Regional de Engenharia, ou o Conselho Nacional ou Brasileiro, né, de Engenharia, por exemplo. Então, os conselhos, na verdade, eles absorveram esse aspecto da profissionalidade, né? O conselho não busca apenas a questão da profissionalização, mas cuidam, sobretudo, disso. E nós, enquanto educadores, né? Como é que nós cuidamos desses aspectos específicos daquilo que é próprio do ofício de professor? Então, é um dado que a gente tem, por exemplo, durante muito tempo, né? Professor de matemática, né? Muitos colegas que são professores de matemática têm na sua origem o quê, né? A área da engenharia, vieram da engenharia. E aí a gente vê que hoje os cursos de licenciatura estão passando por uma crise muito grande, né? Matemática, física, química, letras, história, etc., né? Então, nós temos que
pensar nesse aspecto da profissionalidade, tentando compreender que hoje, mais do que nunca, nós, enquanto educadores ou educadoras, temos que buscar identificar e lutar, né, em defesa daquilo que é específico da nossa profissão. Um outro aspecto que nós queremos trazer para você é o seguinte: o termo profissionalidade passou a ser utilizado para qualificar o debate em situações nas quais os conceitos de profissionalização, profissionalidade e identidade eram suficientes. Então, percebam que hoje a gente não pode falar de profissionalidade sem falar também de profissionalização e também da identidade, no nosso caso, de professor ou de educador. Então, profissionalidade como signo qualificador dos significados da conjunção dos esforços empreendidos pelos sujeitos integrantes de uma categoria. Então, percebam que dentro da questão da linguagem, né? Então, o signo é uma representação. Então, é a busca de um significado. Então, hoje se tenta se ressignificar esse aspecto da profissionalidade. Porque o que a gente está observando aí, quantos professores estão deixando, né, o magistério? Fatores são inúmeros, né? A questão da violência na sala de aula, a questão da desmotivação mesmo do ponto de vista salarial, a desvalorização humana ou profissional, o desrespeito. Então, mais do que nunca, nós temos que nos voltarmos para o resgate da força desse termo da profissionalidade, porque ele é o ponto de partida, né, como nós apresentamos aqui para você. Tudo começa da profissionalidade. Então, a minha vocação de educador, ela surge a partir daí. O meu propósito, a minha missão, a minha tarefa, então, desenvolve, né, na profissionalização. Estamos voltando, a internet não está ajudando muito. Vamos tentar continuar a nossa conversa aqui. Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas a quem está chegando aí. Coloque aí no espaço da mensagem seu nome, de onde você fala, qual disciplina você leciona, que mensagem você gostaria de deixar aí para esse dia do professor. Então, seja muito bem-vindo. Peço desculpas mais uma vez, a internet não está ajudando muito, né? Então, estamos tendo, de vez em quando, umas quedas aqui na nossa conexão, tá bom? Mas vamos seguindo. Lembrando que este webinário, ele está sendo gravado e você pode depois disponibilizar, rever, tá bom? Então, quero reforçar isso aqui. Vamos lá, então. Então, nós estávamos justamente falando desse aspecto da profissionalidade e reforçando que do signo, né, do sentido que a profissionalidade dá à nossa profissionalização, à nossa prática, ao nosso cotidiano, ao fazer, né? Então, profissionalização sem profissionalidade não tem sentido, né? Não tem propósito, não tem porquê, tá? Vamos lá, então. Bem, quais são os outros aspectos
caracterizadores da profissionalidade: condições de trabalho, os meios técnicos utilizados, o respeito, a remuneração, o prestígio e a atração exercida pela profissão. E eu queria chamar a atenção desse último ponto, né? O que lhe atraiu para esta profissão de professor? Então, eu compartilhei lá no início com você, o que desde criança eu sempre me identifiquei, né? Eu brincava de dar aula, eu, como representante de sala, quando o professor faltava, eu substituía o professor, passando uma tarefa, e também me inspirei em muitos professores, né? Grandes mestres que traziam naquela nossa experiência de sala de aula não apenas o domínio dos seus conteúdos específicos, mas serviam de fato como modelo, como pessoas que davam o melhor de si para que nós, os seus alunos, pudéssemos sair dali com a aquisição, né, desse conhecimento. Então, a gente precisa perceber que esta atração exercida pela profissão ainda hoje chama muita gente, né? Tem jovens que estão querendo seguir a carreira de professor, embora muitos não queiram, né? Talvez pela não observância ou pela falta desses elementos aí, ó, condições de trabalho, meios técnicos. A gente vê em muitas escolas das periferias e talvez de lugares mais longínquos, né? A gente perceba a falta do mínimo de material, de infraestrutura, para que um professor possa desempenhar bem a sua tarefa, né? Essa questão da remuneração, claro, ela é muito forte. Infelizmente, não há nenhum atrativo no aspecto de remuneração ou de salário, né? E isso desmotiva muitos profissionais a abandonarem o magistério. Essa questão do prestígio, né? Qual é o prestígio do professor? Hoje, dia do professor, recebemos os parabéns, elogios. Então, isso é importante, claro, né? Mas o mais interessante é o reconhecimento no cotidiano, não é? Então, temos que resgatar também esses outros aspectos que caracterizam a nossa profissionalidade. Então, a constituição da profissionalidade em educação. Ela está ligada a atributos que extrapolam os muros do local de trabalho e estende-se à intimidade da vida privada. Esse ponto é muito interessante. Então, a gente não é professor apenas no ambiente de sala de aula. A gente está em qualquer canto e a gente é identificado professor, né? Então, somos identificados como educadores. Então, é interessante perceber isso. Acho que de todas as profissões, a nossa, né, eu imagino que seja aquela que extrapole o aspecto do ambiente de trabalho. Então, a gente leva provas para serem corrigidas em casa, né, a gente elabora as aulas em casa. Então, como é que eu vou preservar a minha profissionalidade se eu não tenho, voltando ao ponto anterior, dos outros aspectos que caracterizam a nossa profissionalidade, né? Então, se não tem condições favoráveis, lá mesmo, no ambiente do meu trabalho, na minha escola, de criar momentos para a correção da prova, para a elaboração das aulas. Se fala muito da escola em tempo integral, né? Então, a escola em tempo integral, ela é mais para o aluno, né? Mas não se pensa nesse aspecto para o professor, para que ele possa ter, além daquele horário de sala de aula,
lá mesmo no ambiente escolar, tempo para preparar suas aulas, para pesquisa, para estudo, para aprofundamento, para elaboração das avaliações, etc. Então, esse ponto eu acho de fundamental importância para a compreensão do termo profissionalidade. Então, o modo de ser e de agir do educador constitui componente de seu trabalho de modo direto ao lidar com seus educandos, como indiretamente ao ser por eles observado na sua vida privada. Então, percebam que a gente, cada vez mais, a gente, dentro do ambiente escolar, a gente atua não apenas para poder repassar conteúdos para o nosso aluno, né? Esse relacionamento direto de diálogo, de também de momentos de conflito na relação professor-aluno, os casos de indisciplina, os casos relacionados à violência dentro da sala de aula, os casos de bullying, por exemplo, mas a todo instante nós estamos sendo observados, né? Então, a questão do uso do celular, por exemplo, em sala de aula. Então, a vida se transformou, na escola, né, em particular, um Big Brother, vamos dizer assim. Então, é preciso encontrar meios para a gente perceber que o nosso modo de ser e de agir enquanto educador, a todo instante, ele está sendo o quê? Observado, né? Então é preciso a gente ter atenção naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, porque a gente fala determinadas, fazemos determinadas afirmações dentro de um contexto, né? E às vezes ele é interpretado fora do contexto. E as pessoas vão ter uma outra leitura daquilo que eu disse, daquilo que eu fiz. Então, a gente tem que cada vez mais exercitar uma coisa chamada resiliência, né? Essa capacidade de superação. E mais adiante a gente vai abordar melhor essa temática. E aí chegou, né, a questão da resiliência. Neste livro que fala sobre a ética dentro do ambiente educacional, tem um artigo muito interessante, Resiliência e Ética Profissional dos Professores, da autoria do professor Carlos Ceia. E ele abre esse artigo com a seguinte afirmação. Veja aí. Hoje, como professores, não valemos nada. Então, este é o sentimento de muitos professores, né? É como nós nos percebemos, que somos desvalorizados, que perante a sociedade, né, o nosso papel, a nossa tarefa, por mais que, do ponto de vista das frases, das expressões, se diga que é a profissão mais importante, porque todas as outras profissões passam pelas mãos de um professor, mas na prática, na mentalidade, na crença, né, de muitos educadores, é este o sentimento que a gente percebe. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa em relação a esta frase aí, né? Mais adiante, o autor nos diz o seguinte: nossa condição só é entendida por outros professores como nós. Então, a questão da solidariedade. Então, precisamos trabalhar dentro, principalmente nas chamadas reuniões pedagógicas, esse lado, né, da solidariedade entre educadores, da empatia
de nos colocarmos no lugar do outro. Não estou querendo falar de espírito corporativo, né? Ou espírito de porco, né? Como o pessoal usa aí. Não. Mas é aquela solidariedade em perceber que aquele professor, companheiro, que sofreu um ato de agressão. Então, entender de fato o que levou aquele aluno, por exemplo, a agredir aquele professor. A perceber que não é tão simples assim buscar quem está certo, quem está errado, a favor ou contra um, a favor de um ou contra o outro. Mas nós temos que perceber que este ambiente de compreensão, ele deve também extrapolar o muro das escolas, né? Do ambiente da sala de aula, ou do ambiente escolar. Então, a sociedade, ela tem que compreender que aquilo que se fala muito, a escola é um ambiente sagrado, né? Eu imagino que todo ambiente onde seres humanos estão ali se relacionando é um ambiente sagrado, de respeito, né? Um ambiente onde as pessoas estão ali para partilhar experiências comuns e a base de tudo é o respeito. Então, nós não podemos permitir preconceitos, fobias ou discriminações. Então, é importante pensar nessa compreensão da solidariedade entre professores, mas também na solidariedade que a sociedade em geral também deve dispor em relação aos fatos, né, que acontecem dentro de uma sala de aula, particularmente os atos de violência. Nós não podemos banalizar achando que isso é normal, né, que isso é natural. E não é. Então, aí entra o aspecto da resiliência docente. Então, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima. E aí o autor traz um pensamento legal aqui, ó. Estranhamo-nos, recolhemos-nos e hibernamos emocionalmente numa força interior. Então, o que é que faz o professor continuar sendo professor, apesar de todo esse cenário negativo, que cada vez mais contribui para a sua saída da escola? Mas mesmo assim, ele teima em continuar ali. E aí o autor nos fala dessa força interior. Bem, e aí vem a seguinte pergunta: quais as razões dessa hibernação emocional? O que é que leva o professor a encontrar no seu interior forças para poder continuar lecionando? Dentro do meu trabalho de coaching, a gente tem um referencial que a gente diz o seguinte: na vida existem coisas grosseiras e coisas sutis. Então, o grosseiro e o sutil. O grosseiro são as coisas, vamos dizer assim, concretas, né? São os elementos materiais, vamos dizer. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, tem banca, tem uma mesa para o professor, tem ar-condicionado, tem um quadro, tem retroprojetor, etc. Entendeu? Então, esse é o lado grosseiro. Mas temos que ficar atentos também ao lado sutil, que envolve justamente esse aspecto emocional, né? Então, essa hibernação emocional, essa força interior do professor, então, ela, cada vez mais, ela é reforçada por essa crença ou por essa mentalidade na profissionalidade. Se formos analisar apenas do ponto de vista da profissionalização,
Então, muitos educadores já teriam saído da sala de aula há muito tempo. Mas, graças a essa força interior, que vem através dessa compreensão desses atributos que qualificam o professor enquanto professor, profissional da educação, e isso traz força, né? Isso traz ânimo, resiliência. Então, a resiliência não é exclusividade dos humanos, pois vencer uma adversidade, recuperar um estado de equilíbrio, superar um limite ou resistir a uma situação difícil é próprio de qualquer ser vivo. Então, portanto, não vamos assim compreender ou achar que só nós, seres humanos, somos capazes de sermos portadores da resiliência, dessa capacidade de superação. Então, e quando trazemos esse aspecto para a docência, para a nossa atuação em sala de aula, então, a todo instante nós estamos treinando essa resiliência docente. E aí eu deixo a seguinte pergunta: qual a natureza da resiliência dos professores? E aí eu vou pedir licença a você para dizer o seguinte: cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar, eu queria divulgar aqui para você um curso online que eu estou oferecendo para professores. Então, nós vamos abordar neste curso o tema Profissão Professor, Inteligência Social e Resiliência. Profissão Professor, Inteligência Social e Resiliência. E eu vou lançar este curso no dia 14 de novembro, que é o dia da alfabetização. Então, me acompanhe aí nas nossas redes sociais e, se você quiser já reservar o seu, é só mandar um WhatsApp para este número, 81 971 12 0787. 81 971 12 0787, e você fará aí a reserva do seu curso online, trazendo essa questão da profissão professor, inteligência social e resiliência. E eu queria encerrar este nosso webinário agradecendo a você e deixando aqui esse pensamento. Um professor pode encontrar a eternidade, pois nunca podemos determinar onde para sua influência sobre os alunos, que um dia serão homens, gênios, inventores, sementes que germinaram pelas mãos de seus mestres. Henry Adams. Então, esta tarefa, né, vamos chamar assim de artesãos da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem, é isso que nos mantém vivos, né, como educadores. Então, eu quero agradecer a você que esteve comigo e a você que depois estará nos acompanhando através da gravação desse webinário, e deixo aqui os meus contatos. Meu WhatsApp, 81 971 12 07 87. O meu e-mail, adersonvianacoach.educacional@gmail.com. E o meu site, adersonvianacoacheduca.com.br. Então, mais uma vez, obrigado a você por ter estado comigo e um feliz dia do professor. E até o nosso próximo webinário.